Você sabe o que é o Evangelho? Você conseguiria explicar o Evangelho para uma outra pessoa de maneira que ela pudesse entender? Você acredita que as suas boas obras podem compensar as más obras que você praticou? Assista com a gente. Olá pessoal, como você definiria Evangelho? Evangelho não é uma palavra do nosso idioma português, foi uma palavra que nós tomamos emprestado do grego, que é a junção, na verdade, de duas palavras, eu, que significa bom, e angelion, que significa mensagem ou mensageiro. E então, quando nós juntamos essas duas palavras, nós estamos falando que o Evangelho é uma boa mensagem, é uma boa notícia, é alguém que conta para alguém algo bom dentro de uma expectativa que havia, dentro de um drama que a pessoa estava vivendo, e de repente ele trazia ali uma solução. Originalmente era o nome das pessoas ou o tipo de ação que as pessoas faziam quando o exército ia para uma batalha. As pessoas ficavam na cidade sem saber se eles iam ganhar a batalha, se eles não iam ganhar a batalha. Se eles perdessem a batalha, provavelmente o que eles veriam em seguida seria o exército inimigo invadindo a cidade. Isso gerava uma tensão, gerava uma expectativa muito grande, e aí o evangelista era o soldado que ia para a batalha, e quando eles venciam a batalha era o mais rápido deles, que podia voltar correndo para a cidade e anunciar: nós ganhamos a batalha. Na verdade, o Evangelho ele fala de uma boa notícia a partir de algum tipo de expectativa, a partir de algum tipo de ansiedade que a gente possa estar passando. Para a gente entender o que é o Evangelho, a gente precisa voltar lá para o começo para entendermos qual é a boa notícia que ele nos traz. Quando Deus ele cria o mundo como um lugar bom, perfeito, sem doença, sem problemas, sem morte, sem nenhum tipo de ofensor para a vida, sem nenhum tipo de ofensor para a alegria, para a felicidade. E quando ele cria a gente, ele cria o ser humano e coloca o ser humano no mundo, ele coloca o ser humano para que o ser humano pudesse ser feliz, para que ele pudesse aproveitar a vida, para que a vida fosse fonte de alegria e assim o ser humano pudesse se relacionar em alegria plenamente com Deus. Mas a gente estragou tudo. O ser humano errou. Deus ele dá orientações de como que essa vida deveria ser vivida para que ela continuasse sempre boa, dizendo que se optássemos por outra maneira de viver, essa opção poderia nos levar para problemas, para doenças, para tristezas e até mesmo para a morte. E esse erro é o que nós chamamos de pecado. Quando Paulo lá em Romanos 1,16 ele fala a respeito do Evangelho, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar aquele que crê. E aí quando a gente pensa sobre esse termo salvação, às vezes a gente pode atribuir uma série de coisas para ele, o termo pode ficar um pouco vago, quando na verdade ele tem um propósito muito específico. Quando Jesus ele vem e ele vai nascer, o anjo que anuncia o nascimento de Jesus fala para José que era para que ele Jesus deveria receber esse nome, Jesus, que em hebraico significa salvação, e o anjo explica: ele vai salvar o povo dos pecados. Então, a expectativa de Deus para a salvação não é necessariamente nos livrar de uma doença, nos livrar de uma tristeza, nos livrar de um problema, mas é atacar a raiz de todas as tristezas, todas as doenças, todos os problemas e da própria morte. Quando a gente fala sobre o Evangelho, nós podemos dividir ele em 6 partes. A primeira parte é a que trata especificamente sobre o pecado. Deus ele nos cria para viver de uma certa maneira, porque essa era a maneira adequada de viver, não porque ele era tirano, não porque ele era mau, ou porque ele não queria que o ser humano fosse feliz, muito pelo contrário. Ele ensina para o ser humano qual é a maneira adequada de se viver, mas o ser humano resolve pecar, ele resolve viver diferente da maneira como Deus o criou para viver. E esse pecado traz consigo a segunda má notícia, a morte. A morte é a nossa separação de Deus, é a nossa separação da vida, é a nossa separação das coisas boas que Deus criou. A morte acontece basicamente em 3 níveis. Ela vai acontecer fisicamente. Deus não nos criou inicialmente para morrermos fisicamente.
Mas a partir do momento que o ser humano peca, ele passa a morrer fisicamente. O segundo aspecto da morte é a morte espiritual, a morte da alma, é a morte que nos afasta de Deus, então começa a nos afastar daquelas coisas boas, das virtudes, da alegria, e faz com que todas essas coisas que às vezes a gente vai experimentando ao longo da nossa vida, que nos fazem entristecer e às vezes até querer morrer fisicamente, comecem a acontecer. E o terceiro tipo de morte é a morte eterna. Se nós morrermos fisicamente nessa condição, nós ficaremos eternamente afastados de Deus. A terceira má notícia é que não tem nada que nós podemos fazer para consertar isso. Não existe nenhum tipo de obra que nós podemos fazer para consertar o nosso pecado. Não existe nenhum tipo de boa ação que nós podemos fazer para consertar o nosso pecado. Eu gosto de tratar da seguinte maneira. Imagina que você tem uma pessoa muito amada, muito querida, que você nutre um sentimento muito bom por essa pessoa. E aí você imagina que eu vou lá e eu pego essa pessoa e eu torturo essa pessoa, eu mato essa pessoa, eu gravo tudo isso e eu apresento para você. O que você sentiria em relação a mim? Com certeza não seria nada bom. Você sentiria vontade, no mínimo, que eu fosse preso e pagasse pelos meus crimes, e talvez até você gostaria de me matar, ou de me torturar, ou de fazer comigo o que aconteceu com essa pessoa. Imagina que eu chego para você e eu falo assim, não, apesar de eu ter feito tudo isso, agora eu entendo que eu não deveria ter feito isso, e eu desejo retribuir de alguma maneira para que isso possa ser remediado para você. É óbvio que não tem solução. Imagina que eu fale para você, não, eu vou criar agora uma instituição onde pessoas serão salvas da morte, pessoas serão salvas da tortura, para que eu possa então, no caso, salvar 1000 pessoas da morte, já que eu causei a morte dessa pessoa querida para você. É óbvio que não resolve. 1000 pessoas somadas não tem o valor de uma pessoa, porque nós temos valor individual. Ou imagina que eu fale, não, a partir de agora eu vou servir você, eu vou trabalhar, toda a minha renda vai ser para você, você não precisa trabalhar mais, você não precisa sair de casa mais para comprar suas coisas, eu vou fazer as compras para você, quando você quiser sair eu levo você, trago você, ainda faço uma massagem nos seus pés de noite para você ficar relaxado e dormir tranquilo. É óbvio que você não vai querer nem que eu toque em você. Essa é a ideia das obras. As nossas boas obras não podem apagar as nossas más obras ou as nossas más ações. Os nossos erros, eles não são compensados com acerto, embora a gente tente acreditar nisso para aliviar um pouco aquele sentimento de culpa que nós temos. Por isso que nossas obras não podem apagar os nossos pecados. Uma boa obra, uma eventual reencarnação para que você sofra por coisas ruins que você fez aqui, nada disso apaga as coisas que você fez. A única maneira de eu e você voltarmos a ter um relacionamento seria se você me perdoasse. E a Bíblia diz que Deus nos amou tanto que Ele resolveu nos perdoar. Sobre isso a gente fala no próximo vídeo.